Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo, exposto como crucificado. Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensato que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade for em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito, que opera milagres entre vós, porventura faz pelas obras da lei ou por pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que o das fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus o justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei e são debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, eu falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falasse de muito, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois não a pode aporegar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Pois qual a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a que se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjo, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria a procedência de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que a promessa mediante Jesus Cristo fora concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei, e nela encerrado, para esta fé que do futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo,
a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós são filhos de Deus, mediante a fé de Cristo Jesus. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte não há pode haver judeus nem grego, nem escravo e nem liberto, nem homem e nem mulher, porque todos vós são um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa.